Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, sejam muito bem-vindos ao Tomada de Ação, que é um podcast que trata de empreendedorismo, leilão de imóveis, consórcio, convênio médico, mas não somente isso. Nós vamos tratar aqui também de questões que estão ligadas diretamente ao empreendedorismo, como, por exemplo, inteligência emocional, gestão de pessoas, a própria questão do posicionamento dentro e fora das empresas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica ligado aí, porque esse podcast está recheado de conteúdo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Sérgio Portela, eu sou empresário, professor, palestrante e escritor, fundador das empresas Signum Cursos e Realiza Investimentos e também o idealizador e fundador deste podcast. Hoje nós trouxemos um tema muito importante, que é mentor e mentorado. Para trocar essa ideia comigo, eu fiz questão de trazer aqui na bancada o meu mentor conselheiro, João Neto. Então, Netão, já quero iniciar esse nosso bate-papo aqui te perguntando o seguinte: qual que é a função de um mentor conselheiro? Sérgio, antes de responder essa pergunta, eu quero agradecer pelo convite, né? Fazer parte desse projeto tão importante, né? Tomada Ação. Eu acho que é um projeto que vai ajudar muitas pessoas. As pessoas precisam desse suporte, né? E você, como meu mentorado, meu amigo, né? Sabe como isso é importante. E eu quero iniciar dizendo que, assim, o meu papel como mentor conselheiro, ele tem dois objetivos. Primeiro é proteger o que a empresa já criou, aonde ela já chegou, né? E tem um segundo objetivo, que é impulsionar a transformação, ajudar ela a ir para outro patamar. Porque hoje muda muito, né? O mercado muda muito. E como que o mentor ele faz isso? Ele oferece orientações estratégicas. Junto com essas orientações estratégicas, que ele precisa trabalhar junto com o mentor da empresa, junto com os gestores, junto com os líderes. E isso que a gente faz, esse trabalho junto? Nós vamos trabalhar também o comportamento. Então, o nosso trabalho vai ajudar no desenvolvimento profissional e pessoal. Por isso que logo no começo, aqui na introdução, eu já coloquei, né? Se a pessoa se interessa por inteligência emocional, questão comportamental, gestão de pessoas, né? Você falou até algo que eu gostei bastante. A gente não tem só uma parceria profissional, mas acabamos também nesse período, nesses 8 anos, nos tornando aí grandes amigos, sim, né? Sim. E isso é importante, essa amizade. Por quê, Neto, eu acho? O mentor, ele entra dentro das estratégias, ele entra dentro da empresa do empresário. Então, há que se ter mesmo uma grande confiança na mentoria, né? Essa questão de amizade. E dentro disso, Neto, eu já quero engatar com outra pergunta. Quais são os benefícios que uma pessoa ou uma empresa tem ao contratar um mentor conselheiro para a sua vida pessoal mesmo ou para a empresa? Sérgio, eu vou falar primeiro da pessoa que procura no individual, né? Tem pessoas que vão lá no LinkedIn e procuram um mentor. Tá. Então, como que eu atuo com essas pessoas? O benefício que essas pessoas têm: autoconhecimento, autoconfiança. A pessoa precisa disso. Outra coisa, a estratégia dela de mercado, de carreira. Às vezes as pessoas fazem uma faculdade, mas ela não sabe aonde ela quer ir. Tá. Ela faz e quer entrar. E ela quer fazer, mas ela quer fazer o quê? Ela quer chegar aonde? Nem o Uber hoje você pega sem saber onde você está e onde você quer ir, né? Então, na carreira, acontece da mesma maneira. Então, esse é meu trabalho com essa pessoa, no individual, tá? Agora, já no profissional, quando eu falo a empresa, o que a empresa ganha contratando um mentor? Muito simples, retenção de talento, que também tem a ver com o profissional. Tá. O profissional ele precisa trabalhar bem, ele precisa trabalhar na sua autopotência. Como ele trabalhar na autopotência? Essa relação que você falou, Sérgio, que tem que ter entre o mentor e o mentorado, também precisa ter entre o colaborador e o empresário. Também. Se não tem, também fica difícil, porque você está trabalhando junto, então precisa ter engajamento, precisa ter confiança, respeito, carinho, dedicação. Isso precisa acontecer. Então, o mentor também trabalha isso dentro das empresas. Então, esse é o benefício de uma empresa ter um mentor. Sem contar que ele vai melhorar a rotatividade da empresa. Uma rotatividade para o empresário, você sabe muito bem disso, é muito ruim.
Nossa, Por que é ruim, né? A gente já viveu cada coisa dentro das empresas aí, Toda né? hora tem que contratar, né, Sérgio? Você sabe que é difícil, né? Então, esses são os benefícios. Sem contar que também o mentor ele vai ajudar a empresa a cuidar da estratégia, cuidar do processo. O processo precisa recalcular a rota, às vezes. E aí é onde entra o mentor auxiliando o empresário. Não, agora essa questão de calcular a rota, eu me lembro que a gente se conheceu em 2016, né? Em 2017, nós fizemos essa grande parceria de estar juntos, né? Sim. Nessa batalha que é empreender no Brasil, a gente sabe disso. E o que acontece? Por que essa questão de calcular a rota, né? Que você colocou e eu quero puxar aqui para a conversa. A gente começou a trabalhar juntos em 2017, já tinha 7 anos de empresa, só que eu comecei a me questionar. Falei assim, pô, a empresa não está caindo, mas também não está estagnada, mas está subindo de forma lenta e eu queria escalar. E aí eu quero colocar 2 questões aqui. Eu me questionar por que está subindo de forma tão lenta e também a questão da humildade. Sérgio, que humildade que você está falando? É a humildade da roupa desbotada, do chinelo, de voto de pobreza? Não, é a humildade de saber ouvir, saber dar ouvido, a humildade de saber que você não sabe tudo e que você precisa de uma outra pessoa para justamente elaborar estratégias, né? Você debater um determinado assunto, porque é isso que a gente faz. Quando a gente começou a trabalhar junto lá em 2017, né? A gente se conheceu ali em 2016, mas a gente firmou essa parceria em 2017 e a gente ali no ano de 2016 já batia alguns papos de forma isolada. Você me enrolou um pouquinho, né, Sérgio? Eu que enrolei, né? Eu, né? Me enrolou um pouquinho. O Netão foi lá, viu, falou, esse cara aqui, ele tem um potencial, cara, eu quero fazer uma parceria com esse cara aqui. A gente foi conversando e tal, você foi mostrando o trabalho do mentor e tal, mas aí o que eu falo, Netão, precisa ter humildade para saber ouvir. E eu quero também falar algo importante, desmistificar também. Que muitas pessoas, muitas vezes, não contratam o trabalho do mentor porque acha que vai existir ali uma hierarquia. Não existe hierarquia. É um bate-papo que a gente está fazendo aqui. Todas as terças e quintas, Neto, a gente se encontra para definir o rumo das empresas. E eu trago algo novo e aí a gente vai conversar, vai debater, a gente vai para a lousa lá na escola, cara. A gente pega a lousa lá e vamos lá, ponto 1, ponto 2, ponto 3. No próprio café da manhã que a gente toma, a gente já está debatendo as estratégias. Verdade. Então eu acho que é algo importante falar o seguinte, cara, não existe hierarquia, existe parceria. Um dá ideia, por quê? Já teve momentos que você falou não e eu falei sim e deu certo. Já teve momentos que você falou não e eu falei sim e deu errado. Mas já teve momentos que você falou sim e eu falei sim também e não deu certo. Mas já teve momentos que você falou sim e eu também falei sim e deu certo. Então, cara, é uma questão do quê? De troca de informação. Sim. É um bate-papo, não é isso, Netão? Exatamente. Você falou um negócio, você falou humildade, né? Mas por detrás da humildade tem, sabe o que também, Sérgio? É bom os ouvintes saberem disso. Tem a autoconfiança. Você sabia que você precisava de um mentor, de um suporte, de uma ajuda, mas só que você não se colocou em xeque. Porque você já tinha a empresa há 7 anos, você já estava fazendo acontecer, né? Você só precisava de um mentor para te orientar em outros aspectos. Mas não porque você não sabia o seu caminho, o seu objetivo. Então tem empresa que não procura ajuda porque eles acham que quando eles vão procurar ajuda, é como eles jogassem fora o que eles já fizeram. E não tem nada a ver. Então, com o autoconhecimento, eu entender que eu preciso só de uma ajuda e eu sei o que eu estou fazendo, que é no seu caso, como empresário, você procura o seu mentor com mais humildade. Porque você vai lá ouvir ele. E o mentor ele não é o dono da razão, tá? Se você chegar um dia, qualquer um de vocês que contratar um mentor, escuta bem isso. Você contrata um mentor, aí você pega esse mentor e fala assim, tudo que ele falar eu vou assinar embaixo, tá errado. Você só pode assinar embaixo depois que ele raciocinou com você. Isso é uma questão interessante, né? Porque não tem essa escala de hierarquia, mas é o seguinte, o mentor ele vai dar a opinião dele. Vai de você acatar ou não.
E o verdadeiro mentor, isso é importante também para quem está assistindo, nunca vai colocar o empresário em risco. Nunca. Ele sempre vai tomar uma decisão calculada. Ele não vai colocar tipo uma decisão arriscada e colocar o empresário à falência. Não vai fazer isso. Pelo menos esses 8 anos que a gente está trabalhando junto, isso nunca aconteceu. Sim, exatamente. Já aconteceu de não acontecer um determinado projeto. Sim. Mas não que falou, nossa, tive que fechar as portas, que eu tomei uma decisão e tudo se perdeu, né? Então, essa questão da humildade, ela é muito importante. E se questionar. Eu falo para os empresários, você tem que se questionar. O que você pode melhorar? Um exemplo que eu cito muito nessa questão da humildade também, o próprio Coronel Sanders, né? O fundador do KFC, ele montou o KFC com 65 anos, então a gente vê também que não tem idade para você montar um negócio. Isso é um exemplo de humildade e persistência. A história diz que ele pegava o carro dele e ficava pelas estradas dos Estados Unidos, indo de restaurante em restaurante, Neto, para poder oferecer a receita dele. Parece que foram 1.009 nãos até montar o KFC, né? Então tem um grande exemplo aí de persistência e superação. E eu acho que isso o empresário tem que ter, e o mentor, ele compartilha o mentor conselheiro, e eu falo conselheiro por quê? Porque eu trago ideias lá e a gente a todo momento você está aconselhando, cara. Exato. Não é isso, Neto? Sim, sim. É aquilo que você falou, né? Junto com essa humildade, tem que também ter a coragem, né? Porque você se questionou, falou, preciso de um mentor. Eu quero fazer minha empresa crescer. Escalar, né? Ela precisa escalar. Mas para você querer escalar, você vai sair da zona de conforto, porque onde você já chegou, você já consegue lidar com aquele. Então, para você escalar, você vai pegar um mentor para colocar numa reunião, para ele ficar dando palpite para você, assim por dizer, e vai mudar algumas coisas. Que teve cliente até que falou, pô, eu pago pro cara vir aqui e ficar me dando palpite, velho. Exatamente, porque o cara fala pra mim, não vai aqui, que aqui é perigoso, né? Mas aí que tá, tem que ter coragem, porque para mudar, tem que ter coragem. E o empresário é muito sozinho, cara. Sozinho. O empresário é muito sozinho. Quando você vai montar um negócio, montei escola, é criticado por meio mundo, cara. Não tem um que vem, Neto, e te dá um apoio. Sim. O único apoio que você tem é de Deus, cara. Sabe? Então o empresário, ele é muito sozinho. E muitas vezes, a gente vê muito isso na internet, mas é uma verdade. Muitas vezes, você tem que largar certos ciclos, porque a tua frequência, o teu nível que você está indo, o teu modo de pensar, não cabe mais aonde está. E as pessoas acham que você é prepotente. Ele é prepotente, porque agora ele ganhou um dinheirinho aí, né? Ele virou empresário e ele virou prepotente. Não é que a sua forma de pensar tá diferente daquele meio que você convivia, cara. Então, cara, nas empresas, Neto, quantas pessoas a gente entrevistou que para nós ali, a pessoa se demonstrava uma coisa e depois você ia ver, era totalmente prepotente. Estou voltando nessa questão da humildade ainda batendo nessa questão. Sim. Quantas pessoas a gente não entrevistou e depois, uma semana, a gente falou, pô, mas você viu, Neto? Prometeu isso, isso e isso, na entrevista falou isso, isso e isso, mas não é nada disso, né? E aí eu quero fazer até uma outra referência, cara. Você é escalado para jogar na seleção. Certo. Aí imagina você escalado, todo mundo confiando em você, e você, zagueiro, começa a fazer gol contra. Aí você faz 1. Aí você faz 2. O técnico, os jogadores e a torcida vão ficar maluco com você, cara. Fala, mas peraí, como é que tá fazendo gol contra? Qual que é a referência que eu quero fazer, Neto? A pessoa que você contrata e depois fica falando mal da empresa lá dentro. Ninguém é obrigado a ficar dentro da empresa. Sim. Tô falando essa questão de entrevista que a gente faz, desse pessoal, a pessoa ser prepotente, às vezes ser acomodado, né? Sou proativo. É proativo nada, pô. Era para chegar 8 horas, chegou 8h10, pô. Proativo nada. Se fosse proativo, você já tava aqui 7:50. Até você guardar suas coisas, ligar o computador e começar a trabalhar, não é verdade? Sim. Cara, atestado falso, Neto. A gente já pegou na escola, bicho. Atestado falso. Já, né? Você lembra que a data era dia 22? Aí a pessoa pegou e fez um 8 lá no 2, lá, né?
para jogar mais 7 dias. Não apareceu mais. Na entrevista, sumiu. Nem a chave da escola não levou lá, porque, né? Abrir a escola, sim. Nem a chave não levou. Então, assim, cara, é complicado. E, assim, eu vejo, cara, que a pessoa que não tem humildade, pessoa prepotente, ela não performa. Ela não consegue alcançar novos níveis, né? E é isso, cara. Para performar, você precisa escutar, né, Sérgio? Você precisa escutar. Porque nós não somos perfeitos, não somos donos da razão, né? Eu acho assim, uma coisa que eu gosto de trabalhar como mentor conselheiro é que não é só eu que dou conselho. Eu também vou ser aconselhado. Eu vou entender qual é o perfil da empresa. Eu vou entender que momento que ela está. Então eu preciso me adaptar a ela, minha flexibilidade tem que aparecer. Então, quando você... Porque às vezes nessa relação de empregado, já que você falou um pouquinho sobre isso, e funcionário, ou e empreendedor, né, e gestor, é difícil. Porque ambos só estão defendendo a sua cadeira. Onde, na verdade, era para as duas cadeiras trabalhar junto. Imagina se eu, como mentor, defender a cadeira de mentor e não dar atenção para o empresário. Imagina vice-versa. Então, tem que ter esse engajamento, né? Então, o que está faltando é comprometimento. E para se comprometer com alguém, você precisa ter humildade. Aí você vai performar também. Você vê que uma coisa leva a outra? Por isso que hoje você fala tanto em autoconhecimento, em comportamento e processo. Antigamente, você falava em processo, você falasse em comportamento nas empresas, em gestão de pessoas, era motivo de risada. O cara tem que performar bem, acabou. O cara tem que ir lá, ele é pago para fazer aquilo, acabou. Antigamente era visto assim. Hoje nós trabalhamos esses dois caminhos. Por que esses dois caminhos? Porque interfere. Quando você falou aí que a pessoa deu um atestado falso, você não treinou essa pessoa? Você não paga o salário dessa pessoa? Até você colocar uma outra pessoa no lugar, entrevistar de novo. Como que é? Isso perde tempo e dinheiro. Dinheiro no negócio é ruim. Exato. Eu até lembrei agora, né, falando dessa questão também de humildade e persistência, até dar um toque, né, para os empresários que estão nos assistindo aí. Uma vez perguntaram pro Michelangelo como é que ele conseguiu fazer a estátua de Davi com tamanha perfeição, né? E ele disse o seguinte, ele falou, olha, na realidade, naquele mármore Carrara, Davi sempre esteve ali. O que eu fiz foi apenas tirar os excessos, né? Olha que resposta muito louca, né? De gênio mesmo, né? Verdade. Por que eu tô trazendo isso aí? Cara, muitas vezes, né, o empresário, ele tá com uma empresa inflada. Você sabe que a própria Sigma chegou uma época que estava com um monte de funcionário, não precisava ter aquilo. Às vezes a pessoa está com 10 funcionários num setor e não precisa, 4, 5 faz aquele trabalho para ele, né? Por isso que eu estou falando, muitas vezes o empresário tem que olhar também e com a ajuda da mentoria, por isso que essas questões de estratégia, né? A gente debate muito isso aí. Isso é estratégico. Ah, mas o setor precisa. Não precisa. Você chegou a ver os seus gastos? Cortar despesa, que é algo importante também, já pegando aí uma relação com o Michelangelo. Você está tirando porque a sua empresa sempre tá ali, a sua empresa está ali, mas você está tirando os excessos, exato, né? Exato. Isso é importante, porque o empresário tem que entender também, né, do seguinte, ele não escala e não prospera com o que ganha. Muitas vezes é com o que deixa de gastar, cara. Essa questão, né, de você ter uma receita, mas também saber reter esse dinheiro e fazer investimentos, isso é importante também, né, Neto? Na questão, né, do empreendedorismo. Sim, tanto que o mercado fala muito de ROI, né, retorno de investimento, né? Então, às vezes eles falam retorno de investimento, mas eles ficam olhando só quando ele vai investir fora. Quando ele está investindo na empresa dele, não analisa isso, né? Um exemplo, né? Às vezes ele fala assim, eu não quero ter um bom convênio para meus funcionários porque é muito gasto. E ele diminui aquilo. Né? Aquele investimento. O funcionário que tem um bom convênio médico por detrás, que cuida como tem que cuidar da saúde e diversas outras coisas, ele vai trabalhar melhor, a produtividade dele é maior. Mas nos outros podcasts nós vamos falar sobre esse assunto ainda. Você falou agora aí em convênio médico, lembrei da época da pandemia, né, cara? O que a gente passou lá no ano de 2020, né? As estratégias que a gente teve que montar não foi fácil, mas a gente conseguiu superar. Mais uma questão aí que a gente pode abordar, humildade e persistência, foi a questão da pandemia. Nós somos escola, não podíamos ter ali alunos presencialmente. A gente ficou ali semanas pensando o que vai fazer. A gente já tinha o curso online, mas era da Hotmart.
e aí você tem alunos estudando presencialmente, o aluno não vai querer que está no presencial e falar, não, mas eu vou para online, onde as aulas já estão todas gravadas, pô. Eu quero um negócio que siga o mesmo padrão que está seguindo aqui no presencial. Sim. Aí surgiu a ideia depois, né, da gente levar isso para o digital numa escala maior. Sim. E por que eu estou falando isso aí? Justamente pela questão, que agora você falou de convênio médico, eu lembrei da pandemia. A questão da persistência, cara. Você vê o Thomas Edison, o pai né, o inventor da lâmpada, a história fala que ele falhou 1000 vezes, né, antes de conseguir o projeto, né, feito da invenção da lâmpada, né? O próprio Henry Ford falhou muitas vezes, porque falam que até ele chegar no Ford T, porque o Ford T ele deu origem à escala industrial do automóvel, né? Mas parece que ele fez 8 modelos antes. Ele fez o modelo A, modelo B, modelo C, modelo F, modelo K, modelo N, modelo R e modelo S. 8 modelos até chegar no Ford T e conseguir, né, produzir um automóvel em grande escala e que teria venda também, né? Então, essa questão, né, queria trazer de novo, a gente vai bater muito nessa tecla, né, cara, de se questionar, a questão da humildade, a questão da persistência. Se você não persistir naquilo, porque às vezes o que acontece? As pessoas elas falam o seguinte, eu vou montar para ver se vai dar certo. Não é montar para ver se vai dar certo, é montar até dar certo. A gente está começando com um projeto novo agora aqui. Sim, sim. E aí? Aí trabalhou isso 30 dias, 60 dias, 90 dias. Não vingou nada, vou parar. Não, é fazer até dar certo, não é isso, Antônio? Às vezes as pessoas confundem o recalcular rota com desistir, né? Por que eu gosto desse exemplo? Você precisa ir até para o aeroporto, vai para Congonhas, você precisa ir para uma reunião. Aí você tá num caminho em São Paulo, sabe como que é o trânsito, né, Sérgio? Aí você tá num caminho que o trânsito tá mostrando ali para você que vai ser difícil. Você não para o carro ali e fala assim, desisto. Você vai arrumar um caminho alternativo. Né? Você não vai desistir assim facilmente. Você vai calcular a rota, né? Recalcular a rota. Então, no mundo dos negócios, recalcular a rota também não é vergonha. Faz parte. Então, você pegar aí, a minha empresa era para estar nesse patamar. Não tá. A pandemia apareceu. Eu tive que redesenhar tudo, que nem você. Tive que redesenhar na escola. Eu vou contratar mais gente, eu não vou contratar. O que eu vou fazer? Os meus clientes, eles são acostumados a atender desse jeito. Agora eu vou atender eles desse jeito. Como que vai ser? Então todo esse desenho deu certo. Por que deu certo? Porque nós não desistimos, nós recalculamos rota. Não, e essa questão do recalcular rota é importante porque muitas vezes o empresário está ali montando o negócio dele, mas não tem conhecimento de venda. Exato. Não sabe técnica de venda. Aliás, tem vendedores que nós já contratamos que a gente fez a pergunta o que é vender, nem ele sabia, né? Até hoje não tem resposta. Até hoje não tem resposta. E vender é o quê? E vender é você entender a necessidade do teu cliente. Você sabe que muitas vezes a gente até faz um teatrinho ali na entrevista, né? Vendendo um celular, né? Alguma coisa para a pessoa demonstrar ali pessoalmente para nós, né? Algo interativo. Até dou alguns exemplos. Falo, você vai numa concessionária, você é um vendedor, você tem que chegar para o teu cliente primeiro, falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, que agora isso aí é qualidade, né, Netão? Não é obrigação, né? Não, agora virou qualidade. Olha, ele fala bom dia. Olha, é qualidade. Estou sendo bem atendido porque ele falou bom dia. Não, eu tinha que falar bom dia. Né? Primeiro, educadamente, você se apresenta e você vai entender o que... tá buscando o quê? Você perguntou o nome da pessoa, se apresentou. Eu tenho uma família grande, né? E vou para minha fazenda. Você vai oferecer um carro meu pro cara? Não, você vai oferecer uma caminhonete. Você tem que ver a necessidade dele. Agora, se o cara fala, sou uberista, você vai oferecer uma caminhonete pro cara? Você vai oferecer um carro meu. Então, é entender a necessidade. Muitas vezes o empresário não sabe de técnicas de vendas, né? Não treina, não dá treinamento para os seus funcionários, né? Não sabe qual que é o público-alvo. Se o público-alvo dele é A, B, C, D ou E, não sabe. Não sabe se o público dele é mais masculino ou feminino.
não sabe quantas pessoas você tem que atender para poder fazer um fechamento. A gente tem todas essas métricas lá. Tem que ter, a gente né? sabe. Isso é importante, né? Então, peguei essa questão que você falou de calcular a rota, Sim. né? Não só recalcular a rota quando preciso, mas saber também, né, Neto, da onde você vai sair e aonde você quer chegar, né? Por isso que isso é possível, você recalcular a rota. Por que é possível você fazer isso? Porque no aplicativo tem todas as ruas cadastradas. Exato. E é aquilo que você falou, se no seu negócio você não sabe quanto você ganha, quanto custa aquele produto, aquele serviço que você oferece, quanto custa o seu funcionário. Se você não tem esses custos, você não consegue ter essa visão, é difícil você recalcular a rota. Porque depende do jeito que você vai recalcular, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você não tem a rua certa ali. Exatamente. E buscar atalhos não funciona. Né? Desconfie se for muito fácil. Desconfie. Neto, o que a gente já passou nesses 8 anos, cara? O que a gente já viu, cara? A gente já viu fornecedor, cara. Fornecedor, que a gente não precisa citar nome nem falar a área da pessoa. Mas não tendo comprometimento, isso atrapalhou toda a empresa. A gente viu funcionários não tendo comprometimento. Você mesmo falou, Sérgio, o negócio é o seguinte, cara. Se toda aquela galera que a gente mentorou, que eles prometeram para nós, cara, um monte de coisa. Se toda essa galera que a gente não fala perder o tempo não, né? Porque é o seguinte, cara, a gente confia muito numa coisa. A gente mentora. Não deu certo? Beleza, eu não vou ter o retorno teu, mas eu vou ter o retorno de Deus, cara. Isso a gente confia muito e a gente sabe que aonde ele coloca o dedinho dele, o negócio vai. Você mesmo fala, Sérgio, tem coisas que só acontecem na Sigma, né? Que você mentora outras empresas também, não é isso? Aí você fala, cara, acontece umas coisas aqui, porque eu acredito muito nisso, cara. Entendi. Sabe, você pode ter o dinheiro que for, se não for da vontade dele, o negócio não acontece, cara. A gente já viu coisas acontecendo lá dentro, lá milagrosas, mas você fala, caramba, meu, como que aconteceu isso e tal? Você fala, cara, tem dedo de Deus nisso aí, cara. Não é, Neto? Cada coisa que a gente viu, né, meu? Tem coisa que não tem explicação, né? Mas só que assim, né? O resultado de você trabalhar certo, né? Se você trabalhar certo, não tem como dar errado, né? Acontece situações de mercado que faz parte, então vai influenciar no seu negócio. Se você tem um negócio, uma empresa, o mercado influencia totalmente, o comportamento das pessoas influencia totalmente. Mas quando você faz do jeito que tem que fazer a lição de casa, sabe o que você tem, escuta o que o mercado está dizendo, você consegue se adaptar, você consegue manter vivo a sua empresa. Eu gosto muito de citar um livro do Paulo Coelho, né? Os acadêmicos que me perdoem aí, né? Acadêmico fala, vai citar Paulo Coelho. Vou citar Paulo Coelho, sim, eu gosto do Paulo Coelho, né? Você gosta sabe dele, que eu né? vivi nesse mundo acadêmico aí, na graduação, na pós-graduação, então gosto muito dos livros dele. E tem um alquimista, falar de forma resumida, né? Você tem ali um personagem central que é o Santiago, ele tem um sonho, falar de forma resumida aqui, ele vai numa cigana e ela fala, não, o segredo do seu sonho, a revelação está lá nas pirâmides do Egito, né? E ele vai percorrer esse caminho e lá ele passa por diversas situações. Quando ele chega lá, ele fala, mas cadê? Não estava aqui, né, o segredo? Não. O segredo estava na caminhada, tudo que ele passou, cara. Então, qual é a mensagem para o empresário que está nos assistindo e para a empresária que está nos assistindo também? Cara, confia no processo. Não vai ser fácil. Nunca foi, né, Netão? Nunca foi fácil. A gente pega até algumas histórias bíblicas, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Salomão, não foi fácil para José do Egito. Para todos os grandes, nunca foi fácil. E quem quer escalar tem que entender o seguinte, já tem que enraizar isso. Cara, você vai querer empreender? Você quer empreender, bicho? Eu quero empreender. Vai ser paulada e rajada a todo momento. Mas vale a pena. Sim. Vale a pena. Você viu? Você poder criar uma metodologia de ensino. Sim. Isso é bacana. Você formar mais de 12 mil pessoas, como a Signum já fez. Muitas pessoas, você sabe disso, né? Deixar o depoimento lá nas redes sociais, num Google da vida, e falar,
sou casado, tenho filhos, agora estou trabalhando na área, consegui aumentar a minha renda, né? Sou grato. Sou grato à escola, aos professores e tal, porque é o seguinte, cara, quando a gente ajuda outras pessoas a prosperar, automaticamente essa energia que cada um chame do jeito que for, o universo, né? Deus, eu chamo de Deus, acaba vindo a seu favor, cara. Sim. Então, a mensagem aqui, né, até para você comentar aí, Neto, não pega atalhos. Participa do processo, porque ele é duro, mas ele é necessário, né, Neto? Sim. E procura a quem você vai ter conselhos, né? Procura quem você vai ter conselho. Não, ainda vou pegar um gancho daqui a pouco. Manda ver. Não, pode falar. Não, pode falar dos conselhos. Não, pode dar sequência. Não, o Muhammad Ali, essa questão de ver com quem vai te dar conselhos, depois você até dá continuidade. Aí, senão só eu falo aqui também. O Muhammad Ali, uma vez perguntaram para ele o seguinte, né? Como é que você fez para alcançar tamanho sucesso? E aí eu vou falar aqui de forma, né, também não dá para pegar detalhes e tal, mas ele falou mais ou menos o seguinte, falou, ó, dei um direto nas más amizades, um cruzado nas drogas, me esquivei de bebidas e mulheres e às 10 horas estava na minha cama dormindo sozinho. Cara, para quem está assistindo, está se envolvendo com droga? Não vai prosperar. Está se envolvendo com bebida e prostituição? Não vai prosperar. Está adulterando? Não vai prosperar. Não vai prosperar. Você começa a prosperar, cara, quando você segue um caminho digno. Um caminho... Sai fora disso, cara. De bebedeira. Sai fora disso, cara. Não vai prosperar. Você vai prosperar a hora que você seguir um caminho digno. Então, assim, perguntaram isso pro Ali e ele falou isso aí, cara. Então, entrando nessa questão que você falou de frequência também energética, acredito muito nisso aí, né? Então, por que a gente tá 7, 8 anos junto, cara? Sim. As ideias batem. Tem hora que você põe uma defesa sua na mesa e eu ponho a minha, a gente vai, não, peraí, pô, né? E a gente vai, mas se respeitando, cara. Não tem desrespeito, sabe? Não é duvidando, né? É diferente, né? É quebrando objeções, né? Exato. São dois líderes. Não, obrigado, Sérgio. São dois líderes, né? Então, essa posição que tem que ter. Mas assim, você falando de conselho, com quem você fala, ninguém mata a sede, você está colocando água aqui e tive um insight, né? Ninguém mata a sede com água de esgoto. Né? Então não adianta aquilo que você falou, essas impurezas, essas coisas erradas. Se você vai para esse lado, né? Então você tem que ir para um lado correto. Às vezes eu como mentor, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas por que eu devo fazer o que você está falando? Na verdade, não deve fazer o que eu estou falando. Você tem que pegar o meu raciocínio e tem que ver se tem lógica. Você é um ser humano como eu. Então o que eu estou falando tem que ter lógica. O que o mentor está falando não pode ser algo, obra do acaso. Vai por aqui que eu estou falando, eu tive uma... Não tive nada. É questão de lógica. Sérgio, faz sentido essa lógica aqui? Você olha e fala assim, faz sentido. Então não é porque você vai pegar conselho de alguém que você não vai ouvir o seu próprio conselho. Você tem que ouvir na sua cabeça, você tem que raciocinar, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que entender do mercado. Aí você vai atrás de um mentor, você senta com ele, conversa, bateu, fez sentido, coloca em prática. É isso que eu falei logo no começo, total sentido que você está falando, que é aquilo. Às vezes você falou não, eu falei sim, deu certo. Às vezes você falou não, eu falei sim, deu errado. Às vezes você falou sim, eu falei sim e deu certo. Às vezes você falou sim, eu falei sim e deu errado. Só que é o seguinte, não é... Isso que você pôs cara, é fundamental e no começo do nosso bate-papo eu coloquei isso. Não tem hierarquia, tem parceria. Sim. E respeito, né, cara? Sim, acima de tudo, né? As pessoas têm que entender o seguinte também, né, que é algo importante, cara. Eu tô sempre batendo nessa tecla, que é uma verdade, cara. A gente sente isso. E eu sei que tem algo por trás disso. Deus, cara, não quer te dar velocidade para você chegar no destino. Ele quer te dar direção, cara. Se você vai chegar de forma mais lenta ou de forma mais rápida, isso é indiferente. Ele quer te dar a direção, né? E aí voltando nessa própria questão também de pessoas, eu bato muito nessa tecla de querer pegar atalhos.
Não vai dar certo, cara. Não é, Neton? Isso não aí? Não tem como. E por isso que você tem que entender quem são os seus conselheiros, né? Tem empresas hoje que tem comitê, né? Tem empresas hoje que tem... O contador é seu conselheiro, a empresa que presta serviço para você de RH, de recursos humanos, são seus conselheiros, porque eles vão escolher pessoas para performar dentro da sua empresa. Então, se você tem esses conselheiros, pessoas que dão um jeitinho, que falam, não, mas não precisa fazer desse jeito não, paga desse jeito um funcionário que tá tudo bem, faz isso aqui, depois a gente vê o que faz. Esquece. Esse ver o que faz vai sair caro. Sim, sim. E é uma coisa que o empresário também, empresário que está nos assistindo, tem que entender o seguinte: ninguém vai, cara, te parabenizar, sabe, pelo certificado, pelo diploma que você tem na parede, pela nota que você tirou na faculdade. Ninguém vai te analisar por isso. Vai te analisar pelos seus resultados, cara. Né? Eu tô falando isso porque a gente começou o nosso bate-papo aqui falando de humildade e persistência, né? E eu acho que é algo importante de abordar, né? Você vai ser lembrado pelos resultados que você teve, né? Você sabe que a gente, nessa parceria aí, desde 2017, os resultados das empresas eram lá, cara, lá para trás. Mas aí depois você começa a caminhar junto com uma pessoa de boa índole, uma pessoa honesta, que tem os mesmos pensamentos e quer chegar no mesmo destino que você, o negócio vai prosperando, né, Neto? Vai. Mas eu, pra encerrar essa minha parte, Sérgio, eu falo o seguinte, cara. Eu falo que é que nem você pegar carona, né? Se você me oferece carona, mas você tá indo pra um lugar totalmente diferente do meu, eu vou falar, não. Eu quero ir pra São Bernardo. Você tá me oferecendo carona que de São Caetano você vai pra São Paulo, não vai fazer sentido. Eu vou falar assim, ô Sérgio, obrigado. Então eu acho que às vezes nós pegamos carona um na vida do outro, né? E quando nós pegamos a carona de auxiliar um outro, de dar suporte, precisamos saber aonde ele está indo e se faz sentido. Se não faz sentido, parabéns para ele, bato palma para ele, ele segue a viagem dele, eu sigo a minha. Se faz sentido, vamos entrar no mesmo carro e vamos chegar junto no objetivo. Sim. Carro tem porta. Certo. A casa também tem porta, né? Eu quero encerrar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte, cara. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ah, maluco. É isso aí, meu Show de bola. Show, muito bom. Pra você que tá nos assistindo e gostou desse episódio, fica ligado aí, tomada de ação, porque tem muitos outros episódios para vir aí, beleza? Um forte abraço e até os próximos episódios. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.